Boa tarde, curso Jesus e a Criança. Jesus simboliza a nossa transformação. A criança simboliza o caminho. Jesus o destino, a criança o caminho. Quando, num diálogo essencial, Nicodemos perguntou a Jesus o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus respondeu que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito. Ele nos deu o mapa da mina. Porque renascemos na carne para renascer em espírito. Para alcançarmos Jesus, que é o nosso modelo e guia, é preciso renascer na carne, é preciso viver a criança, viver a infância. Estando sobrecarregados de mágoas, culpas, medos e preconceitos, a infância e seu esquecimento das vidas passadas, e seu estado de suspensão das nossas mágoas, culpas, medos e preconceitos, nos dá uma nova chance, nos dá uma nova oportunidade, como um aparelho celular cujos arquivos e programas foram colocados nas nuvens, liberando memória, liberando possibilidades. É isso que é a infância nas nossas vidas. O aparelho com muitos arquivos e programas fica lento, trava, não é operacional. Já o aparelho que colocou seus arquivos e programas nas nuvens fica ágil, como ágil é uma criança. Nós precisamos dessa agilidade, dessa rapidez, dessa curiosidade, dessa leveza, dessa alegria tipicamente infantis para chegar em Jesus. Linda aquela passagem em que ele, cercado de pessoas, os discípulos percebem que um grupo de crianças tentava atravessar no meio das pernas das pessoas para chegar ao mestre, e os discípulos afastavam as crianças. Quando Jesus advertiu, deixai vir a mim as criancinhas, essa advertência, esse pedido de Jesus é muito mais profundo do que nós supomos. Precisamos sim retomar, acolher, estimular as nossas crianças, valorizar a nossa criança e para com ela, através da criança, nós irmos até Jesus, através da reencarnação, através do nascer de novo na carne, nascer de novo em espírito com o Mestre. Essa tarefa, esse resumo da vida no nascer de novo na carne e em espírito, dando-nos esse objetivo, essa meta, em busca dos quais nós certamente avançaremos muito, é preciosa para todos nós. É isso que nós vamos conversar hoje no curso Jesus e a Criança. Estamos no coração do Jesus e a Criança, convidados a entender o papel da criança
do acolher a criança em suas feridas e estimular nos seus potenciais para alcançarmos Jesus. Muito bem, estamos no capítulo 7º, segunda parte desse livro, O Pequeno Príncipe. Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, é uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. E hoje estudaremos essa trajetória, esse caminho para a nossa realização espiritual. Vamos lá? Vamos ler o capítulo, então, do Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Diz lá Antoine: é tão misterioso o país das lágrimas. Deixa-me ver. Não, eu estou no capítulo errado. Então, capítulo 7º, segunda parte. Antoine disse que no 5º dia após a queda do avião, outro segredo do Pequeno Príncipe foi revelado graças ao carneiro. O cordeiro não havia dito que nada há oculto que não venha a ser revelado? Um outro segredo do Pequeno Príncipe foi revelado a Antoine. É urgente pesquisar as questões essenciais. Nunca precisamos tanto de perguntas essenciais, de descobertas essenciais, de filosofia. Quem sou eu? Qual o sentido da vida? Qual o caminho? Não é? É precioso. Para viajarmos é preciso saber a origem e o destino. Há muito supomos que vamos do mal ao bem, que evolução é ir do mal ao bem, quando não é verdade. Se viemos de Deus e se conhecemos uma árvore pelos seus frutos, seria um absurdo que um Deus perfeito produzisse criaturas más. Não fomos criados maus. Nem poderíamos ser criados maus porque Deus é bom e conhece uma árvore pelos seus frutos. Somos evolutivos dos animais. Os animais têm a sua atitude marcada pelo instinto. O instinto que tudo olha à luz daquilo que me favorece, unindo os animais ao que os protege e fazendo-os fugir daquilo que os ameaça. É isso que o instinto faz com os animais. Quando no ser humano é o egocentrismo, que também tudo julga a partir dos próprios interesses. Num processo que não dá saltos, os humanos primitivos, criados simples e ignorantes, herdeiros do instinto, só poderiam também se aliar ao que os protege e reagir ao que os ameaça. Nossa origem, assim, não é o mal, mas o egoísmo. E isso muda muito da nossa visão de mundo. Nosso destino, revelou o Grande Príncipe, não é apenas o bem, mas o amor. A trajetória humana, a vida, é uma viagem do egoísmo ao amor. Para viajar, é preciso também saber o trajeto. Não só a origem e o destino. Como faremos para sair do egoísmo e alcançar o amor? É uma excelente questão. Nascer de novo? Na matéria e no espírito? Claro.
Como avançar do egoísmo ao amor? De que se nutre o cordeiro? Perguntou o pequeno príncipe a Antoine. Aqui encontramos outro aspecto daquela crença fundamental, superficial e enganosa. Para evoluir, precisamos apenas nos abastecer de virtudes. Será? Será que avançaremos para Jesus, amarrados com mágoas, culpas e preconceitos ao passado? Será que um cachorro é livre amarrado na árvore? Como poderemos alcançar Jesus se em nosso passado temos tantas situações mal resolvidas? Por isso, nas psicoterapias, quase sempre volta-se à infância para ressignificar e reciclar a infância. Precisamos admitir, localizar, observar e superar as nossas crenças, as nossas sombras. Quando o pequeno príncipe pensou em salvar seu mundo, pensou em salvar através de um carneiro, sabendo que os carneiros comem os baobás assim que eles surgem em brotos. Os baobás simbolizam o orgulho e o egoísmo. O cordeiro de Deus simboliza o amor. O amor cobre a multidão dos pecados, o cordeiro cobre a multidão dos baobás. Mas perguntou o pequeno príncipe: se os carneiros comem arbustos de baobá, comem também flores? Estava ele preocupado com as suas flores. Questionou o pequeno príncipe, pensando na amada flor que deixara no seu planetinha. Um carneiro come qualquer coisa, explicou Antoine. Mesmo as flores que tenham espinhos? Perguntou o pequeno príncipe. Então, para que servem os espinhos? É importante continuarmos no estudo da velha criança, de que há seres bons e outros maus, uns da luz e outros das trevas, pois nisso se baseiam todas as violências. Temos acreditado, temos uma velha crença segundo a qual há seres do bem e outros do mal, anjos e demônios. Como pode existir seres completamente votados ao mal se tudo é criatura do Criador? Supondo a esquerda que o mal está na direita, supondo a direita que o mal está na esquerda, e os brancos em relação aos negros, e os pobres em relação aos ricos, e os de uma nacionalidade em relação a outra. É dessa suposição que partem todas as violências. Se nós queremos nos pacificar, precisamos entender que nós também temos sombra. Ou, como disse Jesus, apenas aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Foi com esse desafio, sentido, aceito, percebido esse desafio, que as pessoas abriram mão das pedras que eles estavam prontos para apedrejar a mulher adúltera. Apenas aqueles que estiverem sem pecado atirem a primeira pedra. Admitir as nossas sombras é fundamental para a paz. É fundamental para nos pacificarmos. E a paz é fundamental para o amor. O pequeno príncipe sabia que todos somos flores com espinhos.
Temos luz e temos sombras. Essa fundamental aceitação de nossas sombras não vem para acomodação. Ao contrário, só o doente que aceita o diagnóstico abre-se para a cura. Só o aluno que aceita suas ignorâncias, sua incompletude, abre-se para o aprendizado. Sim, temos sombras. Cometemos ações agudas que ferem, espinhos, como fossem mecanismos de defesa. Nossas agressividades são realizadas porque supomos que com elas nos defendemos. São os espinhos, mas o carneiro come flores com espinhos. A nossa evolução só acontecerá se nós considerarmos nossas sombras e se considerarmos também as nossas luzes. A uma criança, quem cuida de uma criança, precisa acolher as suas dores e precisa estimular as suas luzes. Você agora, minha amiga, meu amigo, com a sua criança, você traz feridas do passado. Precisa acolher a sua criança, acarinhando, pesquisando, buscando e ressignificando, inclusive através da psicoterapia. Acolher a criança que chora é fundamental. Ô minha querida, ô meu querido, venha até aqui, dê um colo para si mesmo. Faça um carinho, dê um cuidado. A arte também pode ajudar nessa ressignificação. A psicoterapia, outras terapias, a arte, a ajuda a outras pessoas é um grande remédio para acolher as suas dores. Porque quando estamos abertos à ajuda, a lei de atração faz chegar a nós quem tem pessoas com problemas semelhantes aos nossos. E assim, dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, ajudando na transformação, a morte simbólica dos outros, seremos ajudados em nossa própria transformação. É morrendo que se vive para a vida eterna. Avalie, tome essas 3 ferramentas de autotransformação e veja se elas não são mesmo fundamentais. Essa fundamental aceitação de nossas sombras não vem para acomodação, ao contrário, só o doente que aceita o diagnóstico abre-se à cura. Só o aluno que aceita sua incompletude, sua ignorância, abre-se ao aprendizado. Sim, temos sombras, cometemos ações agudas que ferem como se fossem mecanismos de defesa. Como se nos defendêssemos atacando, agredindo. Mas o que acontecerá quando descobrirmos que nossas defesas não defendem? Que a agressão praticada a título de defesa gera mais inimigos que nessa vida ou em outra nos perseguirão. Que assim, atacando quando somos atacados, entramos num círculo de vinganças mútuas que apenas nos faz nos alternar na posição ora de agressor, ora de vítima, vingando e sendo vingados, num emaranhado de dor sem fim. Estamos na superação da dor. E para superar a dor, precisamos superar esse sistema de vinganças mútuas, que localiza só no outro as sombras e em nós só luz.
Aceitemos as nossas sombras e paremos de agredir os outros. Somente quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É todo um projeto, todo um estímulo para a nossa transformação que é feito em O Pequeno Príncipe, no budismo, nas filosofias, em Jesus. Está na hora de aceitar? Questionou o Pequeno Príncipe Antoine. Mas que acontecerá quando descobrirmos que nossas defesas não defendem? Disse Antoine para ele: espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Ainda naquela crença de que há seres totalmente maus. Não acredito, disse o Pequeno Príncipe e protestou. Tu falas como as pessoas grandes, tu confundes todas as coisas. Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias, respondeu o piloto com impaciência, sem nem suspeitar que era a sua atitude que o impedia de consertar seu avião. Há milhões e milhões de anos, flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos, carneiros as comem apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que elas perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Por que nós nos gastamos, nos prendemos, nos intoxicamos nesse sistema de agredir para nos defender, quando agredir, evidentemente, não nos defende de nada. Quando agredir para nos defender, nos atola numa areia movediça, da qual é tão difícil de sair. E se nossos espinhos, termina o capítulo assim, vierem da ilusão de que eles nos defendem? É o que estamos falando. Se nossas agressividades vierem da ilusão, vierem do medo e da ilusão de que é agredindo que somos defendidos. Por isso as pessoas compram armas. Por isso as pessoas se xingam. Por isso as polarizações em todos os campos. Mas e se o medo puder ser superado somente pela fé? Não mais pela crença, mas pela certeza de que nós trazemos o Deus em nós. Que a fonte de todo bem está acessível a nós e que nós faremos tudo o que Jesus fez como ele previu. Nós somos deuses, como o profeta falou e ele repetiu. Se somos deuses, se temos poderes tão grandes, ter medo de quê? O medo é superado pela fé, pela certeza do Deus interior. E se descobrirmos que não há do que se defender, que é preciso apenas compreender, perdoar e amar? Que o que nós supomos ser mal é apenas um remédio amargo, que cabe ao doente aceitar para se curar. Se isso que nós julgamos como mal é apenas uma lição difícil que cabe nos dedicar, nos debruçar para aprender. Mal e bem têm orientado nossas vidas, na verdade têm desorientado e nos feito nos perdermos em guerras sem fim. Assumir as nossas sombras, dialogar com elas, acolher as nossas sombras, ressignificar as nossas sombras, fazer do limão uma limonada,
fazer do lixo matéria-prima, que é o princípio da reciclagem, fazer das dores aprendizados, que é o princípio da psicoterapia, nos tornará potentes, ativará o melhor em nós. Sairemos das crenças para a verdade que nos liberta, sairemos dos óculos de preto e branco para um mundo colorido das virtudes, dos potenciais, que acarinhados e estimulados nos farão despertar potências infinitas. O Deus em nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui, muito bom nos dedicarmos a esse aprendizado. Nesse momento, tomamos a luz que foi aqui gerada, a luz que ilumina nossas sombras, e admitindo os nossos problemas, abrirmos-nos às soluções. Só sei que nada sei, a base de toda a filosofia do homem mais sábio do mundo, Sócrates. Bem-aventurados os humildes, a receita do homem que mais amou na terra, Jesus Cristo. Abramo-nos para a transformação que vem da aceitação. Aceitação dos fatos, das dores, aceitação das nossas sombras, não para ficarmos parados, muito pelo contrário. A aceitação é a base da transformação. É a base da cura, é a base do aprendizado. Nessa humanidade enmascarada, que passa o tempo todo tentando arrotar virtudes que não possui, aceitar-se, aceitar o outro, aceitar a vida para nos transformarmos é uma receita preciosa. Assim seja, paz e bem a todos nós. Agora, vamos acolher os amigos que estão conosco nesse estudo. Andréa Salvatore e Andréa Santos. Muito bom estar com cada uma de vocês aqui. Compartilhem esse nosso momento e aprendamos juntos essa admissão dos nossos problemas passando a ter solução, admissão das nossas doenças passando a ter cura, admissão da nossa ignorância passando a aprender. Que assim seja para vocês e para mim. Um ótimo final de domingo, uma ótima semana a todos. Convido vocês a todos os dias, da segunda a sábado, nos encontrarmos no Oração Ação, esse reestudo do livro O Consolador, tão rico, tão precioso para todos nós. E no domingo que vem, a continuidade desse nosso encontro. Reencontro com a criança, desse nosso reencontro com Jesus, desse nosso reencontro com a luz. Paz e bem, ótimo final de domingo e até a próxima.